Bom dia, meninos e meninas. Vocês estão bem? Nós estamos aqui hoje, mais um domingo abençoado, um tempo de escola dominical. E hoje é um domingo especial também, porque nós vamos estar participando da ceia. Então, quando você vier aqui para a igreja, esteja pensando e lembrando do tão grande amor de Deus por nós, de todo o sacrifício que Jesus fez. Vamos estar iniciando, então, da melhor maneira nosso tempo aqui, que é orando, né? Deus querido, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Jesus, porque você se entregou na cruz por nós. Nós te agradecemos, Deus, porque você entregou o seu Filho. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você é presente conosco hoje. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, nós te pedimos que na nossa casa, na nossa família, transborde do teu amor, da tua alegria, da tua paz, que haja unidade, que haja comunhão na nossa casa. Deus, que tu estejas nos abençoando de maneira completa, Senhor, como tu és misericordioso, como tu és bom, que possamos estar percebendo todo esse teu cuidado e o teu amor em cada situação da nossa vida. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente chega na adolescência, uma das últimas coisas que a gente quer é ser chamado de criança, né? Para uns é uma injúria, isso é um crime se alguém chega e te chama um adolescente de criança. Aqueles que são pré-adolescentes ainda estão numa fase de transição. Então, eles mesmos têm hora que se dizem como crianças, ou tem momentos que não são mais crianças, que já estou grandinho para isso. Mas um exemplo dessa situação, quando tem EBF. Aí fala que a faixa etária é até 9 anos. Aquele de 11 anos fica, angustiado porque quer participar. E sempre tem, sempre abre essa exceção para os meninos participarem de 11 anos. Mas então fica essa questão. Criança, ser ou não ser? Eis a questão, esse ponto importante. Então, para muitos, ser criança é coisa do passado. Já são maiores, já são mais importantes, podem fazer coisas mais relevantes. E esse desejo de crescer é saudável. E a gente também não pode desvalorizar e achar que a criança não tem nada a nos ensinar ou que elas não são importantes. Hoje, nosso texto, na verdade, são 2 textos. Um está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 15. Diz assim: Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O nosso outro texto está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Então, Lucas diz que precisamos ser como crianças. E Hebreus vai falando que a gente precisa passar dessa fase de leite, porque isso é coisa de criança. Então a gente volta no dilema. Criança, ser ou não ser? Eis a questão. Nesse texto de Lucas, Jesus ele quer dizer que as crianças têm qualidades que a gente não pode perder. Um outro texto, um outro evangelho que fala um relato desse, que Jesus pegou uma criança, foi... Antes disso, os discípulos estavam cochichando entre eles sobre quem seria o maior, quem seria o mais importante entre os discípulos. E Jesus percebe isso e justamente chama a criança para mostrar para eles a questão da humildade, a questão de ser servo, que a gente não precisa ficar com essa questão de orgulho, de disputas de querer ser o maior ou de querer ser o melhor.
Então, a criança vem nos ensinar essa questão de humildade. A criança também nos ensina e nos mostra sobre confiança. A criança, o pai chama, né, e fala, pula, né, e a criança vai, se joga e pula. A gente precisa ter essa confiança no que Deus diz, no que Deus fala, no que Deus ensina, e confiar mesmo, e ir na direção do que Deus tem falado para a gente fazer. A criança se alegra facilmente. Se a gente faz assim, ó, e faz um a criança logo dá uma gargalhada e se alegra. E a gente precisa preservar essa alegria, essa disposição de sorrir, de se alegrar com as pequenas coisas, com as coisas simples. A criança, ela ama, né? Quando ela ama de verdade. A gente, às vezes, olha para a pessoa, mas fica percebendo tanto os defeitos daquela pessoa. A criança não, né? Ela olha as qualidades e ela ama. A criança, ela depende do adulto para dar o alimento, para suprir algumas necessidades, por exemplo, se é um bebezinho, de trocar a fralda, de pôr uma roupa. E essa dependência a gente precisa ter de Deus, porque às vezes a gente vai crescendo e a gente se acha independente. Não, eu não preciso mais de ajuda, eu já sei de tudo, eu já me viro sozinho. E a gente tem que lembrar que tanto a gente precisa de outras pessoas para nos ajudarem, como a gente precisa muito de Deus. A criança também nos lembra dessa capacidade de descansar. A Bíblia até fala sobre isso, que a criança, depois que ela mama no colo da mãe, assim tem que ser a nossa alma para com Deus, aquela que descansa, porque sabe que tem um Deus que cuida, porque sabe que tem um Deus que protege, que tem um Deus que abençoa. Então, essas e tantas outras são boas coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa ser como crianças nessas situações. E a passagem de Hebreus fala que a gente precisa deixar também algumas coisas de criança. O escritor de Hebreus, ele faz um paralelo entre a alimentação de uma criança e a condição espiritual dos cristãos. O leite, a criança, o bebezinho, se ele beber leite, o leite materno tem todos os nutrientes que ele precisa. A gente vê as propagandas, né? Os médicos falando que nos primeiros meses, se a criança mamar, ela está bem, ela cria ali os nutrientes todos necessários para o crescimento dela, para que ela faça. Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos são necessários. A gente precisa ir incluindo outras coisas na nossa alimentação, porque o organismo vai precisando de outras coisas, de outros nutrientes. E a gente vai lembrar lá da aula de ciências. A gente precisa da pirâmide, né, alimentar. A gente precisa daqueles alimentos que são os construtores, que são as proteínas. A gente precisa dos energéticos, dos carboidratos. A gente precisa dos reguladores, são as frutas, as verduras. Então, a gente vai crescendo e vai precisando de alimentos mais elaborados, que são importantes, que são necessários nessa nova fase da vida da gente. Por falar nisso, como que é a sua alimentação? Você tem comido bem? Você tem comido fruta, verdura, legume? Isso faz parte? Ou só fica lá na base do biscoito, do Nescau? Precisa se alimentar bem para você crescer de maneira saudável, fisicamente. E como no paralelo de Hebreus, a gente precisa também se alimentar bem, espiritualmente falando. Então, a questão dos hebreus ali é porque eles estavam sendo reprovados por não terem crescido na vida cristã. Eles estavam continuando, mesmo depois de um tempo, eles ainda continuavam como criancinhas, precisando do leite e não suportando ainda outros alimentos. Eles não colocavam em prática aquelas coisas que eles estavam aprendendo. Eles não estavam progredindo na fé. Nesse processo, a gente nasceu um bebezinho e foi criança e adolescente, e daqui a pouco vocês vão passar na juventude, na vida adulta. Eles tinham parado naquele processo, no estágio de criança, no estágio de bebê que só tomava leite. Na nossa vida, de uma forma geral, a gente vai do elementar para o mais elaborado. Quando a gente está na escola, nos primeiros anos, a gente começa a aprender sobre
sobre as letras, as vogais, e a gente vai juntando letras e formando palavras. E agora vocês já estão aí no ensino fundamental aprendendo sobre concordância, sobre análise sintática, vai passando para o mais elaborado. Na Bíblia, a gente vai conhecendo primeiro os livros de Gênesis, os evangelhos, mas aí a gente caminha com Deus e a gente vai vendo que também tem na Bíblia o livro de Ageu, de Sofonias, a gente vai progredindo. Na história de Sansão, a gente começa e aprende que Sansão era um homem forte que tinha um cabelo grande. E quando a gente vai caminhando, a gente vai refletindo e vai vendo sobre a vida de Sansão e vai aprendendo sobre relacionamentos errados, sobre irresponsabilidade, sobre se achar autossuficiente, sobre arrependimento. Então a gente vai saindo do simples para o complexo, vai saindo do leite para o alimento sólido. Então, como criança, a gente precisa sim do leite, do ensino básico, dos ensinos básicos da fé, que vão dar o crescimento necessário para a gente. Mas depois, Deus espera que a gente cresça e que a gente tenha esse nosso desenvolvimento espiritual. Então, aqueles princípios básicos que você já conhece da palavra de Deus, você parte deles e segue em frente. Mas o que seria esse alimento sólido, espiritualmente falando? Quando a gente aprende da palavra, quando a gente conhece da palavra e a gente põe em prática, a gente está se alimentando. A gente está tendo esse alimento sólido. Então, para a gente ter essa maturidade cristã, a gente precisa orar. Né? Precisa ter uma vida de oração. Não é só no momento do culto, não é só quando a gente está passando por uma dificuldade. A gente precisa orar, a gente precisa manter o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa ler a Bíblia, porque aqui é a nossa regra de fé e prática. Aqui a gente tem alimento, aqui a gente tem aprendizado das coisas de Deus. A gente precisa se envolver com as coisas da igreja, participar das atividades da igreja. A gente precisa participar da escola dominical, do tempo de PG, do culto da reforma. São oportunidades que a gente tem de aprender, de buscar a santidade, de se relacionar com amigos cristãos que vão nos ajudar nesse processo. Isso tudo é importante. A gente tem que ter esse coração que busca conhecer e busca praticar a vontade de Deus. Mas e aí, o que você tem feito em prol do seu crescimento? O que você tem se alimentado? Porque se a gente não se alimentar dos nutrientes corretos, se a gente ficar só comendo bobeira, a gente pode ficar subnutrido, e isso vai deixar a gente fraco. Tem gente que fica até com anemia e precisa tomar medicamento. Isso prejudica o crescimento. Assim também na nossa vida espiritual. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa buscar aprender, porque senão a gente também fica com anemia espiritual. A gente fica fraco espiritualmente. E esse cristão, quando a gente está fraco, quando a gente não está maduro na nossa fé, a gente é facilmente levado por ensinamentos errados, por doutrinas diferentes. A gente pode ser levado para o erro, sem ter o discernimento certo do que é certo, do que é errado, do que convém e do que não convém. Por exemplo, a gente vê na televisão tanta coisa, tanta informação e tanta coisa ruim que a gente pode receber ali através da televisão, ou através das pessoas em geral, ou através na escola mesmo, influências que podem vir sobre as nossas vidas. Mas quando a gente conhece a verdade da palavra de Deus, a gente consegue filtrar isso. A gente consegue separar o que convém e o que não convém. Então, se lá na novela fala que o namoro é assim, e é assado, e pode isso, e faz aquilo, e a gente vai entender que Deus não quer que a gente viva assim. Então, aí a gente vai se alimentando da palavra de Deus e vai sabendo filtrar todas essas coisas. Um conceito, de repente, diferente que vem lá na escola, nas aulas lá de algum professor, e a gente, isso aí não está muito combinando com o que eu aprendi na palavra de Deus. Então, a gente precisa conhecer para a gente ter esse discernimento. Hoje a gente tem ouvido muito falar sobre imunidade, sobre criar anticorpos, que a gente precisa se alimentar bem para poder combater, o corpo está bem para combater o vírus, né? O coronavírus, tão falado hoje.
Então, a gente precisa das vitaminas, precisa ter o alimento para o nosso corpo combater isso, ter imunidade. Assim também, a palavra de Deus, o conhecimento que a gente tem na Bíblia, vai trazendo esses anticorpos, essa imunidade contra o vírus do pecado, contra o vírus da falsa doutrina. Então, quanto mais a gente vai se alimentando, vai se nutrindo da palavra de Deus, a gente fica bem espiritualmente para combater todos esses vírus, né? Todas essas ameaças que podem vir sobre a nossa vida. Esse nosso crescimento, então, depende do nosso desejo de conhecer e de aprender e de se alimentar da palavra de Deus. Então, nós temos visto hoje que as crianças, elas são importantes, né? Jesus colocou elas como alguém importante naquele tempo que criança nem era contada. Que Deus pode cuidar muito mais de nós se a gente tiver esse coração de criança, esse coração que confia, esse coração que reconhece que necessita aprender, que não fala assim, eu já sei de tudo, eu não preciso de mais nada. Não, mas eu sei que eu dependo de um Deus, eu sei que eu tenho um pai que me ama, né? Um Deus que quer pegar na minha mão, quer me levar, que quer me conduzir, que quer me colocar no colo, que me protege. Né? A gente precisa ter esse sentimento de criança para com Deus. Nós que somos filhos desse Deus amado. E a gente tem que lembrar também da nossa responsabilidade de cuidar das crianças. Você tem um irmão mais novo, você tem crianças aí na sua família ou aqui na igreja, a gente tem que amar e cuidar e proteger as crianças. Mas também a gente viu que é necessário que a gente passe dessa fase de criança, que fica no leite, das coisas espirituais, para passar para um alimento mais sólido. A gente precisa ter esse desejo de crescer. Deus quer isso, que a gente alcance a maturidade espiritual. Que a gente chegue no conhecimento da verdade. Diz o texto em Efésios que a gente precisa crescer à medida da estatura de Cristo. Então a gente precisa crescer bastante. Para isso a gente precisa aprofundar na nossa fé, a gente precisa dedicar a nossa vida, nosso tempo na leitura da palavra, em oração, se envolvendo com as coisas que vão nos ajudar a aprender mais. Seja na escola dominical, seja nas coisas que a igreja propicia para a gente aprofundar na palavra de Deus, para a gente aprender mais. E tudo isso tem que ser transformado em atitude prática na nossa vida. A gente vai refletindo tudo isso. Então, vamos avançar naquilo que a gente já tem aprendido da palavra de Deus e vamos subir, né? Alcançar voos mais altos na nossa vida. Então, cuide da sua alimentação. No físico, né? Não esqueça que você tem que se alimentar bem para você crescer bem fisicamente, mas você também precisa se alimentar espiritualmente para combater todo mal, todo vírus que possa vir sobre a sua vida. Joia? Um beijo grande, fique com Deus, que a sua semana seja repleta de bênçãos. Não se esqueça das alimentações que você precisa para crescer bem.